Vamos lá então, pessoal. Só para retomar o nosso curso, a gente vai entrar agora na último videozinho, tá? Tem muita coisa que a gente podia avançar, tem muita coisa para a gente discutir ao longo do curso, mas eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre tudo isso, não, porque a gente tem bastante coisa aí para já discutir e para estudar. Então fica para vocês aí algumas coisas para que vocês possam estudar ao longo do curso, para que vocês possam estudar para depois do curso. A ideia de um curso desse é que vocês comecem a se organizar, comecem a participar e comecem a entender aquilo que a gente discutiu do ponto de vista de cálculo diferencial integral, tá? Tem um volume grande de coisas, tem um livro para vocês disponibilizado, que vale a pena estudar, que vale a pena resolver exercícios. Eu aconselho vocês a não começarem a avaliação antes de fazer os exemplos, antes de fazer alguns exercícios, antes de se prepararem para fazer a avaliação, tá bom? É, Último assunto nosso é o teorema de variação total. E ele está muito vinculado à segunda parte, né? Se vocês lembrarem aqui, isso aqui é a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, tá? Do cálculo. Se vocês lembrarem aqui, ó, vocês olharem o que nós discutimos aqui, o termo fundamental do cálculo, então ele tem duas partes. A primeira parte diz que o resultado da integral é uma função que, quando eu derivar, dê a função lá de dentro. E a segunda parte diz o seguinte, que se eu calcular a primitiva nos dois extremos, então eu vou ter a área daquela região que nós temos ali, tá? Isso do ponto de vista positivo. Se nós tivermos negativo, nós temos que tomar alguns cuidados também. Então, baseado nesse princípio do teorema fundamental do cálculo e do teorema da variação total, a gente pode fazer as aplicações inversas àquelas aplicações que nós tínhamos como taxas, né? Ou seja, todas as taxas de variação nas ciências naturais e sociais que discutimos lá no comecinho, têm as aplicações que comprovam que, em parte, o poder da matemática está na utilização da definição dos conceitos abstratos. Uma única ideia abstrata, nesse caso, integral, pode ser diversas interpretações. Aqui estão alguns exemplos dessas aplicações. Então, olha que legal a forma como a gente vai trabalhar com isso, a forma como a gente vai lidar com isso. Então, a gente vai ver que simplesmente usar a ideia de integral e o teorema da variação, da mesma forma como nós, para a derivada, como quando nós discutimos taxa de variação, né? O que era taxa de variação para nós? Era derivada, certo? Taxa de variação nada mais é do que derivada. Então, tudo que nós discutimos sobre derivada está valendo aqui, tá legal? Isso era a taxa de variação. Agora, pensa no inverso. Agora, o que que eu tenho? Eu tenho que o teorema, o que que nós temos aqui? O teorema da variação total, ao contrário da taxa de variação, ele é o quê? São aplicações de integral. Então, quando eu tenho que fazer somas infinitas, eu vou usar o teorema da variação total, que nada mais é do que a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, tá legal? Então, essa é a ideia que a gente tem aqui pela frente, tá bom? Em alguns exemplos, então, eu vou falar aqui. Se eu tenho como volume, olha que legal, se V for o volume de água em um reservatório no instante t, então a derivada, que é a taxa por segundo de qual a água flui dentro do reservatório no instante t, pode ser definida como o quê? Então eu quero saber o seguinte:
Você lembra que eu estava dizendo com área, depois eu comecei a falar de espaço, e aqui eu estou falando de volume, né? Se eu tem uma taxa de variação, se eu sei que vazam, que tem uma vazão de tantos metros cúbicos por segundo dentro de um reservatório, como é que eu vou descobrir? Eu sei que isso é lá, tá lá a função. Eu quero saber o seguinte: quantos metros cúbicos entrou no reservatório durante tanto tempo? Então a gente vai ter aqui, ó, esse rapaz para nós é uma taxa de variação, né? Esse daqui é quem? São primitivas que definem o quê? A vazão no instante T2 e a vazão no instante T1. Tá legal? Da mesma forma, a gente tem o crescimento populacional. É alteração. Se nós temos alteração da população no período do tempo T1 e T2, a população pode crescer se nós levarmos em consideração o nascimento, ou ela pode decrescer se levarmos em consideração o óbito. E a relação dos dois, né? Se nós tivermos mais nascimento do que óbito, ela cresce. Se nós tivermos mais óbito do que nascimento, ela decresce, tá? É, custo de produção. Então, eu tenho que se x de x é o custo para produzir x unidades de uma determinada mercadoria, então o custo marginal é C'. E aí eu consigo saber o quanto aumentou o custo de produção. Aqui eu tenho aumento ou decréscimo, certo? Então, se aumento ou decréscimo, eu não sei. Vamos colocar variação, variação do custo de produção. Tudo bem? Variação do custo de produção, tá? Da mesma forma, a gente pode trabalhar com a distância total, né? Ou a distância percorrida. Então, você lembra que eu falei para a gente fazer uma interrogação lá, para a gente discutir deslocamento e distância percorrida? Eu vou dar um exemplo para vocês. Supondo que eu tenha, vamos imaginar aqui um probleminha, supondo que eu tenha uma rua, aqui, ó, uma rua, um quarteirão. O quarteirão tem o zero e o quarteirão tem aproximadamente 100 metros. E aí, enquanto caminhada, eu saí da direção zero com relação a 100. Depois de um determinado momento, eu cheguei aqui, ou seja, quantos metros eu andei do zero até o 100? É óbvio que eu andei nesse deslocamento aqui, ó, eu andei 100 metros, certo? Aí eu peguei e comecei a voltar. Comecei a voltar e parei no meio do quarteirão, exatamente no ponto 50. No ponto 50. Aí vem uma pergunta para vocês, de física. Quantos metros eu andei? Então, vocês vão pensar, metros andei, quantos metros eu andei? Se eu fui, se eu fui até lá e andei 100 metros e retornei até aqui, né, supondo que eu desconsidere que teve movimentação aqui, ou seja, eu andei mais 50 metros, então a primeira pergunta minha é: quantos metros eu andei? Qual foi a minha distância percorrida? Então, quando eu estou preocupado nessa resposta, quando eu estou preocupado na distância percorrida, na distância percorrida, eu posso dizer para vocês que ela é de 150 metros. Tudo bem? Agora, se eu perguntar para vocês qual foi o deslocamento, eu vou levar em consideração apenas o espaço, o S0, aqui é o espaço inicial e o espaço
final. Então, quando eu perguntar para vocês quanto foi o deslocamento, né? E essa é uma preocupação. Se eu perguntar assim, ó, o deslocamento, eu tenho que levar em consideração o espaço final menos o espaço inicial. Aí o espaço final é 50, o espaço inicial é zero. Ou seja, o deslocamento é de 50 metros. Tá bom? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter quando a gente vai responder o problema ou vai modelar alguma coisa. Tudo que a gente tem que tomar cuidado para tentar entender. Porque uma situação dessa, só para você ter uma ideia, se eu estiver trabalhando com um sistema aviônico e eu, na hora de fazer o programa, não tomar esse cuidado, eu posso trabalhar com bateria a menos, com combustível a menos. Esse sistema aviônico pode cair, certo? Só para a gente tomar esses cuidados. Então, a gente faz exatamente essa situação. Se a minha preocupação é calcular deslocamento, então eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou calcular área 1 mais área 2 menos área 2 aqui. Ou melhor, eu vou calcular essas áreas aqui, elas vão acontecer de forma meio que genérica. Agora, se eu estou preocupado com distância, então eu caminhei isso aqui, eu caminhei isso aqui, eu caminhei isso aqui. Eu tenho que somar todo mundo, só para a gente entender as nossas diferenças, tá legal? Aceleração de um objeto é dado pela derivada da velocidade, então a gente pode com certeza dizer o seguinte: a mudança de velocidade instante T1 e T2 também dá uma, uma variação para nós muito importante. Então, só para a gente brincar aqui, ó, uma partícula move-se ao longo de uma reta de tal forma que a velocidade no instante. Então, eu tenho aqui, ó, a velocidade no instante é medida em metros por segundo. Aí ele quer que eu faça o seguinte: encontre o deslocamento da partícula durante o período de tempo de 1 a 4. Pessoal, deslocamento, eu não preciso me preocupar. Deslocamento é simplesmente o espaço. Então, para responder o item A, aqui, eu vou calcular a integral, certo? De quem? De 1 até 4. De quem? Da, ve da velocidade de t dt. É só isso que eu vou fazer, mais nada, tá bom? Eu não vou me preocupar com mais nada com relação a isso. Aí, calculando isso, então, eu vou ter integral de 1 até 4. De quem? Quem que é v de t? V de t é essa função aqui, ó. A função v de t nada mais é do que t ao quadrado. Vou pegar em azul, tá? Vamos trabalhando em azul. T ao quadrado menos t menos 6 dt. Derivado integral de t ao quadrado. T ao quadrado integral vai ser o t ao cubo sobre 3 menos t ao quadrado sobre 2 menos 6t. Tudo isso aplicado de 1 a 4. Exercício para vocês. Façam a continha e verifiquem quanto dá. Aí eu venho e pergunto o seguinte: encontre a distância percorrida durante este período. Quando eu quero saber em distância percorrida, eu tenho que entender o seguinte: como que é, ou quanto que é, o gráfico dessa função aqui? Bem, essa função é uma parábola com concavidade voltada para cima, que tem, que deve ter raízes. Será que tem raízes? Como é que eu vou descobrir se tem raízes? Então eu sei que t, raiz de t é o quê? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vou fazer continha, tá? Não tem importância não.
Menos B. Menos B é o quê? É menos 1. Menos um vai dar 1. Então, você pegar a conta lá, dá 1. Mais ou menos raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de raiz quadrada de b ao quadrado. B ao quadrado é menos 1 elevado menos 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes o A. O A é 1 vezes o C, que é menos 6. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Só para fazer continha. 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 mais 4 vezes 6, 24. Sobre 2. Então, daqui nós temos que T é igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5 sobre 2. Daqui eu sei que T é igual a 1 mais 5, 6 sobre 2, telinha, é igual a 3. E daqui eu sei que T duas linhas é igual a 1 menos 5 dá menos 4 sobre 2, que é menos 2. Por que que eu estou fazendo isso, gente? Porque eu tenho que entender que é o seguinte, ó, quando eu vou calcular o gráfico da minha função, ou por que que eu tenho que encontrar o gráfico da função? Quando eu vou calcular a área da função, eu tenho que entender aonde essa função é negativa, então ela é negativa do menos 2 até o 3. Como eu tenho uma função do segundo grau, como eu sei que eu tenho uma função do segundo grau, que é uma parábola, esse cara é uma parábola, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou entender que a função, a parábola ela tem essa característica aqui, ó. Certo? Aí ele quer que eu calcule a área de quanto a quanto. Ele quer que eu calcule a área, então ele quer que eu calcule no tempo de quanto? De 1 a 4. Então, quando ele quer que eu calcule a área de 1 a 4, o que que eu tenho que perceber? Se eu for calcular a área de 1 até 4, o que que eu sei? A área que ele quer que eu calcule é essa aqui, ó. Essa área aqui, certo? E essa área me dá, então essa área aqui, ó, essa área aqui, ó, ela me dá uma área 1, que é negativa, o espaço, e uma área 2, que é positiva, o espaço. Quando eu faço o deslocamento, eu estou fazendo um menos o outro, sem dor de cabeça. Mas quando eu quero a distância percorrida, então eu tenho que pensar o seguinte, que a integral de 1 a 4 de v de t dt tem que ser dividida em dois momentos. Ela tem que ser dividida pela integral, ela tem que ser dividida pela integral de quanto? De 1 a 3, de 1 a 3. E essa parte é negativa. Se ela é negativa, eu vou pôr um menos aqui, para transformar isso em positivo, para transformar esse A aqui em positivo. Então, esse menos aqui, ó, é porque eu tenho uma região negativa, tá bom? De V de T dt mais a integral de 1 a 3 não é agora de 1 a 3, não, desculpa. Não é de 1 a 3. É de quanto? De 3 a 4. Então aqui passa a ser de 3 a 4. De V
de V de T dt. E aí a continha passa a ser a mesma, tá bom? Então eu vou pegar a mesma conta que eu fiz lá, ó. Que eu sei que a integral aqui, ela é t ao cubo sobre 3 menos t ao quadrado sobre 2 menos 6t, e calculo ela para esse cara aqui, depois calculo ela para esse cara aqui, tá? Ah, professor, por que que tem esse menos aqui? É só porque eu estou mexendo para poder transformar em negativo lá, o negativo em positivo. Eu posso simplesmente pegar e calcular essa área aqui de uma forma e calcular essa de outra. A diferença é que eu tenho certeza que essa área aqui vai dar negativa. Então, eu não posso pegar esse negativo aqui e somar com esse positivo. Eu tenho que fazer esse negativo virar uma quantidade que eu vou somar com essa quantidade aqui. E aí eu consigo descobrir qual é a distância percorrida. Tá bom? Pessoal, era um pouco disso. Eu acho que esses vídeos, com um pouco de estudo, com um pouco de dedicação, vocês têm condição de resolver os exercícios. Essa terceira lista, que é de integral, ela vai estar aberta até sexta-feira, às 11 à meia-noite, 23h59. Vocês têm duas opções para responder, tá bom? Força lá e espero que a gente tenha tido um momento bastante interessante para poder discutir um curso diferencial integral. Um abraço.